Estamos aqui em mais uma edição do Retroprojetor, Encontros do Olhar, com a conferência do pesquisador, professor, autor de livros, Raul Antelo, que irá fazer a fala Eterna Ironia da Comunidade, Arte Normal, Anormal e Degenerada. Retroprojetor, Encontros do Olhar é um programa realizado pelo professor Antelo, aqui pelo Instituto Colasso Paulo, e foi planejado para ter 6 encontros com 4 convidados. Teve seu início em abril, finalizando agora no mês de outubro deste ano. O programa ele entrecruza 2 exposições que acontecem aqui no Instituto Colasso Paulo. Uma foi a mostra Indivisível Substância, Martinho Diário Florianópolis, que esteve em mostra aqui entre março e julho. E a recém-inaugurada exposição É o que Era em Metamorfoses, que fica aberta até o dia 2 de dezembro. O próximo encontro do programa, em agosto, a convidada de Antelo será a Bianca Tomazelli, que falará sobre surrealismo, matéria e magia. Em outubro, André Junta realiza o encontro do programa Último Encontro, com a conferência Brasilidade e Simultaneidade é o que era entre Munique, Bahia e Blumenau. Todos os nossos programas eles são gravados e disponibilizados em nosso canal do YouTube. E mais informações vocês podem encontrar nas nossas redes sociais e também no nosso site institutocolosspaulo.com.br. Então, eu espero que tenham uma ótima noite. Passo a palavra para o professor. Obrigado, Francine. Boa noite a todos. Vou partir de 2 frases. A primeira é esta, uma pergunta que se coloca Maria Negroni, poeta, romancista, durante mais de 20 anos, professora em universidades americanas, e há uns 15 mais ou menos, Negroni coordena o programa de mestrado em escrita criativa da UNTREF em Buenos Aires. Por que não há épicas femininas? Poderíamos complementá-lo com o clássico julgamento de Hegel, na Fenomenologia do Espírito, essa feminilidade, a eterna ironia da comunidade, daqui que saiu o título da fala desta noite, muda por suas intrigas o fim universal do governo em um fim privado, transforma sua atividade universal em uma obra deste indivíduo determinado e perverte a propriedade universal do Estado em patrimônio e adorno da família. Há meio século, a historiadora da arte Linda Nochlin se colocava uma pergunta incômoda: por que não há boas artistas mulheres? A mesma pergunta de Maria Negroni. As primeiras reações caíram na própria armadilha da pergunta e tentaram desmentir a tese implícita, mostrando artistas que sim fugiam da média. Uma segunda camada, digamos assim, de teóricos, dentre as quais eu destacaria Lucy Irigaray, Júlia Kristeva, Judith Butler, Griselda Pollock, Janet Wolff, Mara Rayleigh, tem postulado a existência de um discurso, de um estilo feminino diferente e específico, baseado na situação e na experiência das mulheres, porém grifando sempre que não existe uma essência transtemporal que vincule o trabalho de artistas tão dissímeis entre si, como Clara Peters, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Kate Kollwitz, Georgia O'Keeffe ou Maria Martins. Assim como, no campo da literatura, também não há traços comuns muito evidentes entre Jane Austen, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Gertrude Stein ou Clarice Lispector. Existe, porém, uma partilha de sentidos, e é isto que eu gostaria de detectar
destacar, sublinhar. Tarsila relembra, num pequeno texto sobre Anita Malfatti, que Guas Rodrigues, o grande desenhista de inícios do século, pintor que representava uma arte bastante avançada para o meio, lamentava não saber pintar como Anita. A questão tornou a aparecer nas recentes revisões do modernismo, por ocasião do centenário, e essa teimosa recorrência me obriga a solicitar ao arquivo novos elementos para reabrir a discussão, ponderar com maior minúcia e talvez com documentos menos conhecidos os desdobramentos dessa questão. Então, digamos, para início de conversa, que passado apenas um ano da Semana de Arte Moderna, o crítico de arte da Revista do Brasil, revista impressa, dirigida, orientada por Monteiro Lobato, que não era outro do que Mário de Andrade, na sua segunda colaboração como crítico de artes da Revista do Brasil, surpreende com o seguinte julgamento. As mulheres tomaram decididamente para si o lugar importante na pintura nacional. Nada menos de 5 mulheres ricamente dotadas para a pintura defendem agora a arte brasileira. Em primeiro lugar, e de muito superior a outras, vejo a senhorinha Anita Malfatti, o mais curioso, o mais enérgico e vibrante temperamento feminino que possuímos. Temos ainda as admiráveis coloristas Zinaíta, de primeira ordem nos trabalhos decorativos, e a senhora Tarsila Amaral, cuja evolução nestes últimos tempos é surpreendente. A consagrada senhora Georgina de Albuquerque tem valor, mas esse valor pouco aparece porque a pintora ainda confunde arte com natureza. Provém daí, ao contemplarmos quadro seu, um mal-estar pesado. A saudade pelas coisas naturais que ela procurou imitar e não conseguiu. Infelicidade? Pobreza de meios? Nem tanto. Apenas porque o homem não tem forças para realizar o belo natural. É o castigo de um erro não confessado, a revelação da própria incapacidade, coisa dolorosa de verificar. A pintora Regina Veiga coloca-se ao lado da senhora Georgina de Albuquerque. Mesma errônea concepção. Há, porém, nos seus nus, na decisão de seu traçado e colorido, uma sinceridade conclusiva proveniente da exaltação, do entusiasmo, do lirismo de uma alma apaixonada. Por isso, durante algum tempo, se contempla sem tédio uma obra sua. Além disso, a pintora possui já o conhecimento prático de sua arte. Falta-lhe a técnica espiritual. Como lhes digo, é a segunda das 5 crônicas que Mário de Andrade publica na Revista do Brasil antes da semana. O fragmento é o suficientemente explícito para ver as preferências ou não do Mário. É talvez interessante, para situarmos o problema, relembrar que a exposição de Anita Malfatti, inaugurada em dezembro de 1917, embora concorrida, despertou violento artigo de Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, que atacou Anita de maneira feroz. Não esqueçamos que Lobato era procurador do Estado e tinha, em relação à arte, uma visão de procurador do Estado. Ou seja, nem sempre os funcionários são as pessoas mais qualificadas para dizer o que é arte. E, a rigor, Monteiro Lobato
tem como é que se diz? Uma outra opinião muito dura em relação à pintura feminina que se apresentava nos salões. Georgina era a artista bem situada, reconhecida, consensual. Destaquei aqui duas telas que, se não me engano, as duas, ou pelo menos essa com certeza, Flor de Manacá. Depois eu vou voltar à Flor de Manacá, porque coloca uma série de problemas. Fazem parte da coleção Colasso Paulo. E esses são os nus da Regina Veiga, a que Mário de Andrade se referia. Regina Veiga, devorada pelo futuro, digamos. Hoje, aposto que quase ninguém lembra da Regina Veiga. Vejam o que Lobato dizia nessa avaliação do Salão de 17. Observava que havia senhoras, senhoritas e madames, as copiosas, 22 ao todo. Destacam-se Dona Georgina de Albuquerque, já muito senhora de sua arte, amiga de pintar interiores aos quais dá notável equilíbrio de ambiente e onde figuras bem trabalhadas pousam à vontade como Chessois. Dona Regina Veiga, que traz dois bons retratos cujo pecado único reside nas mãos. Dona Adelaide Lopes, com um pastel de feliz carnação. E Dona Julieta Bicalho, com uma paisagem João Baptistina, onde, aliás, vê o público mais sentimento que nas do seu mestre com vizinhas. A senhora A. Prados, é Maria Prados, né? Afouta-se a dois nusões de truz, uma Dalila cor de panarício e um outro nu de fogo caplonchico. Ou seja, que essa Dalila, de Maria Prados, é caracterizada como uma inflamação esverdeada e purulenta, ou seja, vejam que aparece já na caracterização de certas figurações femininas esta condenação, esta maldição de que é uma arte que foge do normal. Foge do nomos, quer dizer, foge da distribuição, nomos, o verbo nemen, quer dizer, isto, distribuir, repartir, atribuir, ou seja, que é uma referência à instituição, o que é da instituição e o que não é da instituição. O nomos, o normal, é, portanto, uma forma de atribuição e partilha no interior de uma dada comunidade política, algo presente não apenas no conceito de autonomia, como também no de anomalia e, consequentemente, na qualificação de alguma coisa como normal ou anormal. Ora, não é bom desprezar, menosprezar as consequências de uma opinião como esta de Monteiro Lobato. 20 anos depois, não mais do que 20 anos depois, do artigo de Lobato, em julho de 1937, abre em Munique a exposição de arte degenerada, organizada pelas autoridades nazistas e com esse intuito de apresentar a arte moderna como uma arte anormal. Para compensar essa demonização, nas Burlington Galleries de Londres, abre, no ano seguinte, em 1938, a mostra Arte Alemã do século XX, sob o patrocínio de Picasso, Thomas Mann e Virginia Woolf. Era uma exposição com 270 obras dos mais renomados artistas modernistas. Estavam Lakandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Kirchner, Otto Dix,
Max Liebermann, Franz Marc, Kurt Schwitters, Emil Nolde, a lista é longa. Foi o contraponto da exposição alemã. A curadora dessa exposição, que é essa senhora de preto à direita, foi a artista suíça Irmgard Burchard. Nasceu em 1908, morreu em 64. 2 anos depois dessa fotografia, Irmgard estaria exilada no Rio de Janeiro. Recebeu o estímulo da senhora Klabin, a mulher do Lazar Segal, e das artistas Tisa Schulenberger e Lucicite Ferreira. Vai dizer o círculo ligado a Lazar Segal. Irmgard não era marinheira de primeira viagem, se podemos dizer assim. Ela tinha organizado na Galeria Sturm de Berlim, uma galeria que era dirigida por Herbert Walden, um dos grandes expressionistas alemães. Ela tinha organizado as primeiras exposições de Chagall, de Paul Klee e de Kandinsky. No Rio de Janeiro, imediatamente se torna amiga de 2 ou 3 personagens chaves para entender a rede de afetos e de circulação. Émeric Mercier, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector. Assinava alguma das intervenções, seja como artista plástica, seja como curadora, como Madame Coré. E como Madame Coré, com K, apresenta em 1944 uma réplica carioca da exposição londrina. Tudo isso ainda é Londres. Está aí o convite para a exposição de arte degenerada no Rio de Janeiro. A exposição de Londres ela tinha montado com Herbert Reed, né, o crítico de arte. E aqui no Rio, ela já tinha feito algumas exposições individuais no Instituto Brasil-Estados Unidos e no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil. Para os arquivistas e os que gostam de velharia, como eu, há um discurso bastante interessante do pintor Santa Rosa no encerramento da exposição. Um outro crítico, bastante atuante no Rio, naquele período, muito amigo de Ismael Neri, de Mário de Andrade, de Raul Bopp, me refiro a Antônio Bento, descreve numa nota de jornal a Irmgard Burchard como um dos muitos náufragos que a guerra atual lançou às costas do nosso país. A aflição, o medo do mistério e do desconhecido que nos últimos tempos se apoderaram de tantos milhões de europeus aparecem em muitos de seus quadros, até mesmo em naturezas mortas, de flores inteiramente destituídas de alegria. É pena que a artista só tenha começado a pintar no Brasil. São visíveis suas deficiências de ordem técnica. Mas, em compensação, a pintura é dessas que tem muita coisa a transmitir, embora sua visão do mundo seja essencialmente pessimista. Oswaldo Guilde, que prefaciou o catálogo da exposição, referiu-se à originalidade dos trabalhos de Irmgard Burchard, todos obedientes a uma ordem interior que cria a sua própria linguagem plástica. Acentuou ainda que a fantasia se estende sobre um fundo de angústia em tons tristes, interiores abafados, crianças abandonadas, bichos esquecidos e flores que apodrecem, e tudo isso, como frisou muito bem Guilde, está envolvido em silêncio e mistério. Garotos subnutridos e gatos de olhos quase humanos dirigem-nos igualmente as suas súplicas do fundo desses quadros tão sentidos
de Irmgard Buschert. Um sopro de tragédia perpassa em vários dos olhos da artista, na qual se sente a tristeza de um povo que vive imemorialmente sob o terror dos pogroms e das bestiais perseguições. Ou seja, que em 20 anos passamos sem transição da paranoia lobatiana à degeneração nazista através de um percurso de condenação da arte moderna. A reivindicação de artistas como Georgina de Albuquerque e, em menor medida, Regina Veiga, era bastante unificada e disseminada, sendo a avaliação de Mar de Andrade destoante em relação à maioria dos críticos. Vejam a opinião de José Mariano, o arquiteto neocolonial, destacando no salão, estamos nos referindo ao de 25, um pequeno retrato de ar livre de Georgina de Albuquerque, que domina por completo toda a pintura que ali se faz presente. Não é um quadro de gênero pitoresco, desses que nos seduzem muitas vezes. Vocês me perdoam, eu acho que estou incubando alguma coisa. Não é um quadro de gênero pitoresco, desses que nos seduzem muitas vezes pelos próprios assuntos que encerram ou pelas sugestões que nos despertam. Apenas um busto de adolescente ofuscado pela luz brasileira. Só aqueles que iniciaram nos segredos da pintura poderão compreender a acuidade da visão, a justeza do tom, a harmonia dos valores que se fazem precisos para a obtenção do modelado ao ar livre. E, mais adiante, Mariano chega a equiparar o trabalho de Georgina de Albuquerque com o trabalho do Villegas, José Villegas e Cordeiro, que foi diretor do Museu do Prado, ele próprio pintor, um pintor orientalista, notabilizado pelas suas paisagens orientais, exóticas, etc., etc., e que o transformavam, nas palavras dele, num formidável rapsodo que cantou na palheta a vida ingênua da Espanha e as suas mulheres garridas, abandonadas nos caramanchões ensolarados. Outro dos críticos da época que louvou e com entusiasmo a obra de Georgina de Albuquerque é o etnógrafo Anjoni Costa. Anjoni Costa chegou a entrevistá-la, escreveu um livro, etc., etc., mas eu retiro do livro dele, Inquietação das Abelhas, o que pensam e o que dizem os nossos pintores, escultores, arquitetos, etc., etc., um fragmento em que ele se refere a Georgina. É uma impressionista que pinta a sua época, o seu temperamento, o seu tempo. Foge aos cânones consagrados, aos moldes clássicos que toda a gente já utilizou. Tendo de pintar um rosto, pintará a iluminar a fisionomia, o olhar e não o olho. Assim com a boca, com as atitudes do corpo humano, nos detalhes anatômicos reproduzidos, vem daí a movimentação musical dos seus quadros, a alegria pagã das suas telas. O Flor de Manacá, que eu mostrei aí. O Flor de Manacá se inscreve numa rede de referências que é interessante resgatar para melhor se avaliar a intenção dessa obra pintada por volta de 22. Vocês estão vendo, é uma moça nua,
está tentando pegar as flores do manacá, enquanto a luz filtrada pelos galhos da planta ilumina o ambiente. Nestor Vitor, o grande crítico do período, por ocasião da publicação do romance Flor de Manacá, que é de 1921, o romance é um romance de Breno Arruda. Nestor Vitor escreve uma carta ao autor em que lhe pergunta se estaria em condições de ser considerado um artista moderno, alguém que viveu por constante lição com Edgar Allan Poe, com Baudelaire, com Saman, com Rodenbach, com Antônio Nobre, com Cruz de Souza, com Emiliano Perneta, mas por isso mesmo uma individualidade pertinente, interessante, nova. E ali diz uma coisa interessantíssima para poder entender por que Nestor Vitor, junto a Mariano ou a Jane Costa, é daqueles que resgatam, ou pelo menos problematizam, a pintura de Georgina de Albuquerque, porque a alturas tantas dessa carta que ele manda a Breno Arruda, por ocasião do seu romance Flor de Manacá, Nestor Vitor diz que o objetivo dos artistas modernos é desestrangeirar-nos o quanto pudermos, aproximar-nos da nossa gente, como os românticos se aproximaram, até o ponto de lhes apanharmos a toada, no que seja possível, não, porém, para idealizar nossos tipos, nossas coisas com psicologia fantasiosa, mas antes que tenha tanto de simpática quanto de sincera, de veraz, se possível, de educativa. Então vejam que a posição de Nestor Vitor não é muito diferente da posição de Mário de Andrade, embora reivindique Georgina muito mais do que fazia Mário. Eu gostaria de voltar à crônica de Mário de Andrade e lê-la um pouco mais em detalhe. Para entender melhor por que Mário recebe a pintura de Georgina de Albuquerque e de Regina Veiga com certas prevenções e reivindica Zinaíta, Anita e Tarsila Amaral ainda, temos que relembrar que antes da semana, em 1921, na Revista do Brasil, como o texto mais importante, é o primeiro ensaio desse número da Revista do Brasil, Mário de Andrade publica um ensaio que não está nas suas obras completas, não foi resgatado por ele, Debussy e o Impressionismo. No momento em que ele publica isso, Debussy já tinha morrido. O texto foi apresentado pela primeira vez nas conferências de quarta-feira. Às quartas-feiras havia na Vila Quirial, do Freitas Vale. Freitas Vale era um mecenas, político e mecenas, que na sua Vila Quirial organizava sessões, digamos, de discussão de arte. Numa dessas quartas-feiras, Mário de Andrade, em 1921, faz essa conferência. E nela explicita que se há uma tendência artística difícil de sintetizar, essa é, por certo, o impressionismo. É a expressão insulada, a liberdade de credos, a sensação mais primitiva do eu, sem coordenações, sem análise, sem crítica. Assim sendo, chegamos a esta enormidade verdadeira, perfeitamente verificável, mas para a qual é impossível achar um lema concretizador. Cada artista é uma escola. A norma geral que congrega todos os impressionistas não chega sequer a dar a mínima ideia
do que fez cada um deles. E baseado num ensaio que tinha acabado de sair, foi publicado em alemão em 1920. Me refiro a um livro de Hermann Bahr, intitulado Der Expressionismus, um livro em que Bahr sustenta a tese de que a história da pintura é a história da visão e só quando muda a maneira de ver é que muda consequentemente a técnica. Mário de Andrade, então, traduz essa tese para os seus ouvintes. O impressionismo é a destruição do homem clássico. O impressionista, no ato de visão, procura tanto quanto possível pôr de parte tudo que o homem ajunta do seu próprio eu ao encanto externo. O impressionista só aceita do homem a participação da retina. Dizem que os impressionistas jamais terminam um quadro. Seria mais acertado dizer que eles não completam o ato de visão. O impressionista abandona tudo que é pensamento posterior à sensação visual, temendo deturpá-la. O olhar atento já teoriza porque não contém mais unicamente o que atraiu, mas também uma colaboração humana. E o impressionista desconfia do homem como o homem primitivo desconfiava da natureza. Assim, o impressionista quer surpreender a natureza, antes mesmo que ela seja modificada pela percepção humana, e desce a primeira sensação visual para apanhar o exterior, quando penetra em nós, no momento em que fere a nossa retina, no instante da sensação. Chega a dizer que o impressionismo é uma tendência, uma linguagem, melhor dizendo, que pode ser identificada com outros momentos. Baseado num artigo de Ferdinand Scherber, que ele não cita, podemos reconstruir hoje, Mário aventa a hipótese de que o impressionismo musical é revelio. Podia ser encontrado nas obras de Schumann e, justamente apoiado nos estudos de Scherber, avança que nos últimos quartetos de Beethoven. Ou seja, que podemos, inclusive, associá-lo às teses mais contemporâneas do modernismo tardio. Mas é inegável que essa instabilidade do desejo do próprio Mário de Andrade diante da linguagem inacabada antecipa o fragmento final do prefácio interessantíssimo, um ano depois, quando diz que toda canção de liberdade vem do cárcere. Porque nessa conferência de 1921, Mário diz, com todas as letras, Debussy é um dos gritos de liberdade contra o convencionalismo das tábuas legislativas. E acrescenta, o impressionismo pictórico descamba naturalmente para o mais aberto realismo. E tanto assim é que a reação dos expressionistas quase que abandona a natureza, exagerando, às vezes propositadamente, certas formas para um efeito simbólico puramente espiritual, se me permitirdes o arrojo do qualificativo. E essa restrição é bastante paradoxal, diríamos, se levamos em conta que o próprio Mário analisa a poesia de Blaise Cendrars, destacando que o inconsciente para eles modernistas, é alguma coisa eminentemente realista, porque lida apenas com as sensações memoriadas, as associações de imagens propriamente ditas, a distração, a sinestesia, que o tornam exato espelho do exterior humano, ao contrário de pessoal e realista. Mas é evidente que essa opção do Mário se orientava muito mais pela exasperação expressionista do que pela linguagem impressionista, que definia como o suprassumum do descritivo. E o impressionismo musical desdenha o descritivo. O impressionismo pictórico é a realidade, escrito com I,
São as buscas de uma linguagem que esteja muito mais próxima do som brasileiro, né? Pensa em todas as liberdades que ele se toma depois na prosa, Macunaíma e nos contos. O impressionismo pictórico é a realidade da primeira impressão, o impressionismo musical é a inteligência da primeira impressão, é o intelectualismo elevado à quinta essência, é quase o oposto do impressionismo pictórico. Mesmo assim, essa diferença não garantiria a Debussy um lugar de destaque, porque, como ele conclui, o impressionismo musical terá um lugar distinto na história da arte, mas esse lugar não será grande coisa. É interessante essa defesa do expressionismo por parte do Mário de Andrade, porque se vocês reparam na trajetória de uma artista muito posterior, como Elke Ehring, justamente o início dela na Alemanha se dá justamente pela linguagem expressionista. Já que essa reivindicação do expressionismo em detrimento do impressionismo na pacata província paulista em 1921 ainda tem efeitos nos anos 60. Quem vai desfazer o nó é uma alemã judia, Hannah Levy, que defendeu essa sua tese sobre Wölfling em Paris, em 1936, e um ano depois está com o marido, violoncelista, morando no Rio de Janeiro. Obedece um pouco a essa ideia do Wilhelm Flusser, de que era necessário emigrar para territórios inteiramente exóticos e fantásticos, nos quais a gente era automaticamente sombra, para territórios inteiramente fora de toda a realidade, para a Tailândia ou para o Brasil, por exemplo. É o que ele diz em Bodenlos, a autobiografia filosófica do Flusser. Como lhes digo, ela defende na Sorbonne o seu doutorado sobre Wölfling, vem se instalar no Rio de Janeiro, onde imediatamente passa a colaborar com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, em cuja revista publica talvez um dos melhores ensaios, um balanço das leituras sobre o Barroco, baseado na teoria de Wölfling, que postulava um enfoque imanente da história dos estilos, uma história da arte como uma história das formas, mas também a obra de um teórico tcheco, Max Dvořák, que foi o fundador da compreensão da história da arte como história do espírito, e, por último, um autor pouquíssimo lembrado, caiu em completo esquecimento hoje em dia, o holandês Leo Ballet, emigrado em Nova York, um dos primeiros a estudar o aburguesamento da arte no século XVIII, com toda a aparelhagem da moderna sociologia da arte. Nesse artigo que estou destacando, da produção de Hannah Levy, enquanto morou mais de uma década no Rio de Janeiro, depois vai com o marido morar em Nova York, não exatamente em Nova York, em Connecticut. Hannah Levy resume as características do clássico e do barroco. Para o clássico, já sabemos, seriam
o linear, o plano, a forma fechada, a unidade divisível, a clareza absoluta. Para o barroco seria o pictórico, a profundidade, a forma aberta, a unidade indivisível, a clareza relativa. Essas duas séries de conceitos são, por definição, absolutamente opostas. Elas exprimem uma lei de desenvolvimento da visão humana, porque para Wölfflin, a primeira série, a série da Renascença, conduz, em razão de uma lógica imanente, à segunda série, a do Barroco. Ou seja, aqui temos Barroco porque previamente tivemos linguagem clássica. O desenvolvimento desses conceitos possui um caráter racional. As séries não são reversíveis, diz Hannah Levy nesse seu curso. E destaca da teoria de Leo Bartlett uma questão que me parece importantíssimo destacar também hoje aqui. É Leo Bartlett, literalmente evocado por Hannah Levy. A forma mais grosseira do poder é a destruição da natureza. A forma mais excessiva do poder é a violação da natureza. E essas teses serão usadas por Hannah Levy para reivindicar o barroco mineiro, reivindicação essa que não tem como meta a deformação pela simples deformação. Vejam que a deformação já aparecia na leitura do expressionismo do Mário de Andrade, e sim entender que há por trás dessa deformação uma denúncia do poder, nas suas formas abusivas ou destrutivas. Comparem com a opinião que a Georgina nos dá no livro do Anjani Costa. Impressionista, que é uma feição moderna, alguma coisa de novo em pintura, foge inteiramente aos moldes pré-estabelecidos. É tudo quanto há de mais movimentado, mais ensolarado, menos calculado e medido. Eu pinto a natureza pelas sugestões que ela me causa, pelos arrombamentos que me provoca, e como tal, não posso ficar hierática e solene ante os imperativos que ela em mim produz. Depois, amo a figura humana. Vou pela praia encantado com a paisagem, deparo-me com uma criança, enterneço-me e desinteresso pelo ambiente em redor. A minha sensibilidade é presa pela graça do movimento, da vibração infantil. Constatem a distância dessa oscilação entre destruição, dominação e violação da natureza que nos apresentava Leo Bartlett. A forma mais grosseira do poder é a destruição da natureza, a forma mais completa do poder é a dominação da natureza, a forma mais excessiva do poder é a violação da natureza. Para dizê-lo em pouquíssimas palavras, Mário de Andrade condena o impressionismo porque considera o impressionismo grosseiro. Ora, num ensaio que Leo Bartlett publica muitos anos depois, Rembrandt e Spinoza, não é a primeira vez que se aproximam os dois autores, temos o ensaio de Simmel, em 1918, temos os estudos de Copier e de Gebhardt. Leo Bartlett, que era violonchelista como marido da Hannah Levy, o Fritz Einhard, Leo Bartlett lê a história como uma partitura. Atenção a isto. Ou seja, que
considera que a leitura se dá em função de notações que não são idênticas, são transposições ou traduções que dependem de uma, aspas, interpretação. A partitura é apenas um código que cada intérprete vai interpretar conforme a sua sensibilidade, história, formação, estética, etc, etc, etc. Nesse ensaio sobre Rembrandt e Spinoza, Leo Bartlett pondera um pouco a maneira de Carlos Drummond de Andrade, no seu famoso poema No Meio do Caminho, que cada conjunto é, ao mesmo tempo, parte de um todo muito mais abrangente e, assim, até o infinito. Da mesma maneira, cada parte é, ao mesmo tempo, um conjunto de partes menores e, assim, de novo, ad infinitum. A ciência nunca vai atingir o todo absoluto, nem mesmo a última partícula, que é, obviamente, a energia evolucionista do universo. A verdade, portanto, não pode ser encontrada no final do caminho, mas apenas no caminho do conhecimento, que é uma infinita aproximação ao absoluto. O todo é sempre presente em cada uma das suas partes, como seu sentido e seu destino. Isto é, obviamente, a retotalização do conjunto que tem sido apenas provisoriamente destotalizado em nome do conhecimento. E conclui um pouco mais adiante, dizendo que a história da arte só pode degenerar como uma história lisa, sem relevo, na medida em que perde a visão de sua única razão de existência. Ou seja, que há um questionamento da questão da luz como uma forma de enfatizar a denúncia do poder, vinculada com as teorizações spinozistas, que são reivindicadas pelo, também, não esqueçamos disto, holandês Leo Bartlett, ao fornecer as categorias com as quais Hannah Levy reivindica o barroco mineiro e, portanto, leva água ao moinho de Mário, mentor do Svan, mentor do resgate expressionista. Trago esta discussão sobre imanência e luz para os dias de hoje e resgato um julgamento de Deleuze e Guattari em O que é a Filosofia. Spinoza é a vertigem da imanência da qual tantos filósofos tentam em vão escapar. Ou seja, que chegados neste ponto do resgate das pintoras modernistas, de uma relativização e questionamento das pintoras impressionistas, da intervenção de Irmgard Burchard, nobilitando aquilo que tinha sido demonizado pelos nazistas em relação à arte degenerada, mas também resgatando a leitura de Hannah Levy, que leva a água para o resgate do barroco, linguagem absolutamente deixada à margem até o modernismo. Eu deveria incluir a última mulher da minha construção. Ela é Marilena Chaui, que, como todos sabem, dedicou-se longos anos a refletir sobre a filosofia de Spinoza.
Como vocês devem lembrar, para Marilena, Spinoza, como Rembrandt, dramatiza a força das paixões, deixa vir a visibilidade, a profundeza dos sentimentos contrários e a serena potência do amor intelectual. Vai dizer que ilumina essa natureza naturante através do intelecto finito, o que Spinoza chamava de lumen naturale, que conhece a atividade imanente da substância da qual faz parte. E como em Rembrandt, refração e reflexão da luz é que formam o quadro. Da mesma forma, na filosofia de Spinoza, a substância, refratando-se em infinitos modos, reflete-se num deles, cuja potência interna é uma força reflexiva e, portanto, como ensina a óptica moderna, é capaz de iluminar a própria fonte luminosa. Vai dizer que o ser extravia-se em seus modos, da mesma forma em que os modos se perdem no ser. Isto posto, detenho-me num pedacinho amarelo de parede. Essa é a tradução de Maria Julieta Drummond para Marcel Proust, A Prisioneira. Marilena destaca que a tradição holandesa da pintura desestima a teoria do olho como um raio luminoso e, na esteira de Kepler, adere à tese de que a refração interna é a causa da visão normal, razão pela qual a pintura não acontece fora, a pintura acontece no olho. Talvez esteja aí, enfim, quero pensar, toda a desavença entre Mário de Andrade e Georgina de Albuquerque. É a mesma tensão que Proust detecta no 5º volume de Em Busca do Tempo Perdido, quando o narrador observa, através de uma das personagens, o escritor Bergotte, que está à beira da morte, mas ele está situado numa autêntica experiência. E não nos esqueçamos que o conceito de experiência é um saber que se arranca de alguma coisa que está prestes a desaparecer, perire, experire. Só quando vemos o abismo do final é que temos uma autêntica experiência. Bergotte, que está prestes a morrer, vai ter um ataque fulminante vendo o quadro numa exposição de pintura holandesa em Paris, no Jeu de Paume, em 1921, detecta que o quadro que está assistindo é um todo. Mas é um todo a partir de um petit pain de mur jaune. Essa é a expressão proustiana. Un petit pain de mur jaune. Por sinal, a cor de Georgina. A Georgina é fundamentalmente amarelo, né? É a luz que passa pela flor de Manacá. Me detenho para concluir no fragmento proustiano. Lendo, porém, num crítico que, na vista de Delft, de Vermeer, emprestada pelo Museu de Haia para uma exposição holandesa, quadro que ele apreciava muitíssimo e julgava conhecer em todos os pormenores, havia um panuzinho de muro amarelo, de que não se lembrava, tão bem pintado, que era como uma preciosa obra de arte chinesa, de uma beleza completa em si mesma. Bergotte comeu umas batatas, saiu de casa e entrou na exposição. Logo nos primeiros degraus que teve de subir, sentiu umas tonteiras. Passou em frente de alguns quadros e teve a impressão da secura e da inutilidade de uma arte tão factícia e que não valia as correntes de ar e de sol
de um palazzo de Veneza ou de uma simples casa à beira-mar. Enfim, chegou diante do Vermeer, de que se lembrava como sendo o mais luminoso, mais diferente de tudo o que conhecia, mas onde, graças ao artigo do crítico, reparou pela primeira vez numas figurinhas vestidas de azul, na tonalidade cor-de-rosa da areia e, finalmente, na preciosa matéria do pequenino pano de muro amarelo. As tonteiras aumentavam. Não tirava os olhos, como faz o menino com a borboleta amarela que quer pegar, do precioso panozinho do muro. Assim é que eu deveria ter escrito, dizia consigo. Meus últimos livros são demasiado secos. Teria sido preciso passar várias camadas de tinta, tornar a minha frase preciosa em si mesma, como este panozinho de muro. Ao ver o quadro, em 1922, Marcel Proust sentiu-se numa rara vertigem de tempo e de espaço. Estava diante de um objeto precioso, chinês, oriental. E, na sequência, ao ler os artigos que um amigo dele, Jean-Louis Vaudoyer, tinha publicado na imprensa, por exemplo, o que publicou a 14 de maio para a revista L'Opinion, constatou que esse seu amigo Vaudoyer tinha visto em Vermeer uma paciência chinesa. São palavras de Vaudoyer. Uma capacidade de camuflar a minúcia, que só encontramos nas pinturas e nas pedras talhadas do Extremo Oriente. Ou seja, Proust estava dando uma volta de parafuso ao orientalismo, esse orientalismo destacado por Mariano quando associa Georgina de Albuquerque a Villegas, o pintor espanhol, e que não é outra coisa do que a descoberta de Vermeer, e que não é outra coisa do que a imanência da luz, ou seja, o estilhaço da matéria. O real de Proust estava dentro dele. Jorge de Lima, 1928, primeiro ensaio dedicado a Proust na literatura brasileira. Mas a coisa não para por aí. Proust retoma, a seguir, na Recherche, a observação de Vaudoyer, hibridando essa ideia com uma outra, suscitada no amigo por outras telas do mestre holandês. E percebe que essa vitrine que ele está contemplando nada mais é do que uma gaiola. Uma gaiola dourada onde se esconde o feminino, aqui apontado por Proust na forma de um reles petit pain de mur jaune. Apesar dos pesares, a despeito de toda a arte admirável que possui, justifica Mário de Andrade por que ele não gosta de Proust, assim como não gosta do impressionismo, também não gosta de Proust. Todos os modernistas escreveram sobre Proust. Bandeira o traduziu, essa tradução que acabamos de ler é de Manuel Bandeira. Jorge de Lima, como lhes disse, escreveu o primeiro livro sobre Proust, assim chamado Proust, que publica no Nordeste, portanto ninguém fica sabendo no Sul. Drummond era um proustiano, Augusto Meyer nem se fala. Bom, façam a lista, não escapa um. Melhor dizendo, escapa um, Mário de Andrade, o único não proustiano dos modernistas. Proust me parece preliminarmente falso, diz Mário. Falso sobre o ponto de vista psicológico e no artístico, se entenda. No entanto, acrescento, paradoxalmente, essa falsidade revelou-lhe, enfim, uma verdade.
o sequestro da dona ausente na arte brasileira. O grande projeto a que Mário se dedica, do final dos anos 30 até a morte, e do qual sai uma conferência em 1943, é o sequestro da dona ausente. A grande hipótese é que a cultura brasileira teria sequestrado, a palavra é a tradução do termo técnico específico de Freud, que hoje conhecemos como sublimação. A arte brasileira teria sequestrado a figura da mulher, que sempre fica como um objeto distante e perdido. E aí ele catapulta toneladas de documentação folclórica, de todas as procedências, resgatando justamente esse lamento da mulher ausente e, consequentemente, de uma sociabilidade fortemente masculina, que seria a sociabilidade que constrói a nação brasileira. Não em vão, Agamben diz ter aprendido de Bachelard que não existe verdade primigênia. Só existem erros primários. A verdade é sempre última ou penúltima. Por ser penúltima, vale a pena relembrar o fim de alguma destas personagens. Leo Ballet descobre a relação entre luz e imanência diante de um abismo. Leo Ballet terminou seus dias num hospital psiquiátrico em Nova York. Ou seja, que não é gratuita a metáfora de paranoia ou mistificação de Monteiro Lobato, não é gratuita a condenação nazista da arte moderna. Realismo, expressão e loucura se entrelaçam em mais de um ponto neste longo percurso. Se consideramos todas essas variáveis, a exposição de Elke Hering passa a ter uma outra dimensão. Ela recapitula, vai dizer que resgata, retoma e potencializa todo esse processo que vai desde 1917 aos anos 60. Espero com isto ter podido ajudar a descontextualizar e armar um outro contexto de interpretação do que o Instituto Colasso Paulo está nos mostrando nos dias de hoje. Obrigado pela atenção. O Mário de Andrade tinha uma boa biblioteca de arte. Né? Mas, assim, em 1921, o que ele tinha visto de impressionismo? Porque as publicações, sim, não eram de todo coloridas, né? E quando eram, não eram coloridas. Ele via então, praticamente tudo em preto e branco. Então, não sei o quanto esse não ter visto... Eu não estou aqui elogiando o impressionismo pictórico, mas o quanto realmente... Porque Debussy ele podia escutar, Proust ele podia ler, né? Mas o impressionismo eu acho que ele não viu muito, né? Temos que ver que tudo é indigente. Tirando Oswald de Andrade, que era o único que conseguiu viajar à Europa em mais de uma oportunidade, nenhum dos outros viu um grande museu. Drummond nunca saiu do Brasil. Bandeira só saiu para ir num sanatório na Suíça. Se passou por Paris, terá sido para pegar um navio. Quem você elencar dos modernistas tem basicamente uma experiência preto e branco, livresca. Ou seja, não viram grandes coleções, não havia essas coleções no Brasil. Então, só se alguém trazia um quadro ou outro, uma guache, uma qualquer coisa, podia ter uma dimensão dessa obra. E, sem sombra de dúvida,
Mário assinava muitíssimas revistas. Muitíssimas revistas. Claro, nem todas publicavam a cores, quase nenhuma. Todas essas revistas de arte eram fundamentalmente preto e branco. Ou seja, que também isto define uma experiência, né? Mas este, digamos, seria o máximo, como diria Goldman, o máximo de consciência possível para os modernistas brasileiros naquele momento. A gente está muito deformado e acredita que todos podiam ter essa experiência universal de acesso às obras. Não, redondamente não. E não era apenas uma... E mesmo musicalmente, pensa no acanhado dos repertórios, é só você folhear os programas de concerto, o acanhado do repertório, ou seja, que o que Mário conhecia de Hindemith e de quem você quisesse, Shostakovich, era a partir da leitura de partituras e não da execução efetiva. É provável que o marido da Hannah Levy, que foi cellista da Orquestra Sinfônica Brasileira e que deve ter auxiliado na formação de vários cellistas locais, devem ter ajudado na distribuição dessas novas partituras, mas não faziam parte dos concertos, né? Ou seja, quando Kölreuter chega, há uma distância sideral entre a música que Kölreuter trazia da Alemanha e o que se podia ouvir aqui no Brasil. Curiosamente, Kölreuter, que era contrário à música de efeito nacionalista, nunca atacou Mário de Andrade. Ao contrário, reivindica o escrito final de Mário. Mário publica, deixa inacabado, porque morre em fevereiro de 45, uma série de textos na Folha de São Paulo, que só em 77, quando Jorge Colli e o Dantas, Luiz Dantas, o publicam, se torna um livro, O Banquete. Kölreuter chega a publicar na revista Leitura em 46, 47, pouco depois da morte do Mário, escritos beligerantes, digamos, em defesa do Banquete do Mário de Andrade. Ou seja, detectava a distância que havia entre Mário de Andrade e um Camargo Guarnieri, para dar nomes, né? Ou seja, por onde ia o nacionalismo e o passo para além desse nacionalismo que Mário estava conseguindo dar, né? Toda a discussão é sobre o belo natural e o belo artificial. Se a gente se reporta não apenas ao prefácio interessantíssimo da Pauliceia Desvairada, mas ao ensaio, o livro que ele publica em 24, A Escrava que no Isaura, está ali discutida toda a questão da diferença que Mário de Andrade faz entre o belo natural e o belo da arte, que ele identifica com o expressionismo. Não deixa de ser surpreendente que as leituras dele tivessem meses de distância com relação à publicação na Europa. Estamos em 21, né? Ou seja, o grau de informação e de circulação das ideias era muito mais acelerado do que a gente está disposto a reconhecer. Em outra área, pense que em 19, as conferências que Engenheiros, que foi um teórico que Mário reivindica, inclusive pela tese que Engenheiros defende em Paris sobre a música, o inconsciente e a música, as teses políticas, digamos, a reivindicação do maximalismo russo que o Engenheiros faz em 19, em Buenos Aires, um mês e meio depois são traduzidas por Monteiro Lobato na Revista do Brasil.
Como? Me expliquem. Mas, digamos, era instantâneo, era muito rápida a conexão, né? Ou seja, essa é uma contradição, um paradoxo também. Sim, as ilustrações não eram coloridas, mas as ideias circulavam muito rapidamente, seja por portadores, por mil formas, mas havia uma cumplicidade compartilhada que vinculava esses grupos de produção. E basta ver os Estados Unidos. Comparemos São Paulo com a discussão que se dava nos Estados Unidos. Não tem nada que invejar. Pensemos no colecionismo americano. Que pinturas compravam os americanos em 1920? O Salão da Dona Olívia era muito mais moderno do que os salões americanos. Vão ver as coleções do Vanderbilt. Não saía do impressionismo. E a pintura impressionista ainda terá peso nas coleções americanas, mesmo quando os surrealistas franceses estão morando em Nova York. Né? Ou seja, que, coitados, nossos pobres modernistas, né? Sem museu, sem investimentos, sem orquestras, sem recursos, etc., etc., acho que deram seu recado. Isso que eu ia falar, porque vinham muitos artistas, né? Também. Essas ideias circulavam e, enfim, O Porto de Santos, essa era leitura acabava fundamental. circulando. Eu Claro. vi tal obra, era de tal tamanho, tinha tais questões dentro dela. E um teórico e escritor como Mário de Andrade, com certeza estava com as butucas bem antenadas para fazer as perguntas e para escutar. O Rio, ça va sans dire, mas a experiência do Porto de Santos era banal, né? Ou seja, os artistas que seguiam para, por exemplo, Amigos da Arte, o cenáculo em Buenos Aires, mantido pela Sancinena de Elizalde. Quem você quisesse, Pirandello, todos paravam em Santos, e um carro os levava a São Paulo e conheciam metade deles. Depois você os vê nas memórias. Essas pessoas, quando publicam memórias, dizem: estive na casa não sei quem, Ontem mesmo estava lendo as memórias da Maria Rosa Oliveira. Se você numera a quantidade de pessoas que ela conheceu em São Paulo, no Rio e tal, você fica deslumbrado, né? E você falou da Vila Quiриал, né? Circulava assim nesses salões, exatamente, nessas casas. Altri tempi, né? Tempo em que os políticos, etc., tinham essa função de mecenas e abriam as casas para esse patrocínio das artes, com debate contemporâneo, mas hipercontemporâneo, né? Isso, quando se institucionaliza a arte, como que perde esse dinamismo, né? E, em grande parte, vejam o efeito da guerra, né? Ou seja, a Irmgard Burchard, depois que ela passa no Rio de Janeiro, já lhes digo, ficou mais de uma década, ela volta para Paris, quando termina a guerra, 47, 8, uma coisa assim, volta a Paris, aí casa com um artista egípcio, expõe na primeira Bienal, na segunda, na terceira Bienais, ganha prêmio na Bienal, mas representando o Egito. Ela que é uma suíça, só porque casou com um artista egípcio e foi morar no Cairo. Fica em Paris. Se você constata a correspondência da Clarice, você vai ver como o Lúcio Cardoso manda, através da Clarice, livros para ela. E o que você me conta da Irmgard, Ou seja, eram amigos estreitos e compartilhavam ideias e a maneira como discussões. se agrupavam, né? Porque, por exemplo, o modernismo brasileiro se agrupa em torno do Lazar Segal, em torno da Anita Malfatti, que são exatamente os que estão trazendo as questões de fora.
tanto a questão do cubismo quanto a questão do expressionismo, e, embora não tenham visto muitos deles, eles circularam com essas ideias. A Anita publica um texto no catálogo do Salão de Maio, do primeiro Salão de Maio, aquele salão organizado pelo Flávio de Carvalho, publica um texto de memórias, 1917. Enquanto Lobato escreve as barbaridades que acabamos de ler, Anita está em Nova York. E quem que ela conhece em Nova York? Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, um artista jovem que trabalha com vidro, etc, etc, etc. Ou seja, a Anita não era a senhorinha paulista bobada que pintava paisagens, ou santos, ou sei lá o quê. Né? Ou seja, por isso que é bom ir aos arquivos, constatar as fontes, cruzar os relatos, porque aparece uma outra dimensão dessa história. Né? Nessa condição, por exemplo, de querer excluir o impressionismo, pode ter o Visconti passado pelo mesmo problema, assim, de não ter sido, digamos, elencado para o movimento modernista, como todas as pessoas dizem que foi uma das grandes frustrações, assim, o grande pintor que ele era? Visconti, como alguns escritores, talvez para entender a algeriza do Mário e como se vincula a esse trabalho da Irmgard ou da Hannah Levy, relembremos o ensaio que, em 1943, Mário de Andrade escreve sobre o Ateneu. Ele detestou o Ateneu. Ele acaba com o Ateneu. E por que acaba com o Ateneu? Logo ele, bissexual declarado, etc., etc., leitor de Colette, toda essa literatura quase condenatória, digamos, do Paris do início do século, Ville, né, o marido da Colette, etc., etc. Tudo isso está na Biblioteca do Mário. Ninguém trabalha essas coisas, mas está lá e sabemos que também leu essas coisas. Por que ele condena? Por que ele tem tamanho desassossego lendo o Ateneu? Ele o diz com todas as letras. O Ateneu é o último avatar do barroco entre nós. Ou seja, que a escrita impressionista de Raul Pompeia surgia ao Mário como uma escrita deslocada, que em todo caso se tornava interessante apenas por esse sintoma do barroco, da exasperação, da força. Não nos esqueçamos que nas páginas da Revista do Brasil, Mário escreve, em 1919, uma série de artigos sobre as igrejas barrocas. Antes da descoberta do Brasil, né, quando chega Blesa Andrade, organizam com Oswaldo, Tarsila e Dona Olívia, a caravana para as cidades mineiras, Mário reivindica as igrejas barrocas, etc., etc. Ou seja, que o impressionismo interessa ao Mário na medida em que possa ser refutação do realismo. Quando ele é reforço do realismo, aí ele já não acompanha, ele desce, diz, não comigo não, eu desço na esquina. E é por isso, me parece, que ele tem uma posição tão crítica em relação a muitos escritores e artistas plásticos da virada do século. Você não vai encontrar louvações nem a Visconti, nem a João do Rio, nem a sei lá quem mais. É um período, mesmo Machado, analisemos os ensaios de Mário de Andrade com relação a Machado. São riquíssimos, porém muito complicados. Mário queria assistir a uma série de conferências que Alfredo Pujol estava dando sobre Machado de Assis, ou seja, academia, né? Sobre Machado de Assis.
A morte do pai lhe impede de frequentar essas conferências, lhe impede de frequentar o baile de carnaval para o qual ele desenhou uma fantasia de Pierrot, fantasia inspirada nos manequins, nas revistas alemãs. Ele assinava revistas alemãs de Kunst und Decoration, por exemplo, uma das tantas que ele recebia. Era a partir dessas revistas que ele se inspirava para indumentária, para robe de chambre, para N coisas, para os tecidos com que forrava as poltronas, o próprio desenho das poltronas. A poltrona em que ele lia tinha uns buracos na parte de baixo para ele colocar os dicionários, de tal maneira que ele pegava o dicionário e podia ler na hora, ou seja, desenho cubista de ultimíssima geração. Ele força esse luto imposto pela morte do pai para poder ouvir as conferências de Alfredo Pujol sobre Machado de Assis. Mas isso não tira a experiência de ter, com relação a Machado, amor e medo, título do famoso ensaio do Mário sobre Casimiro de Abreu. Então, a relação com Machado é uma relação complexa, densa, de amor e medo. Ou seja, eu tenho a impressão de que o modernismo como tal se organiza na medida em que ele coloca entre parênteses toda a literatura de 1880 em diante, e as artes plásticas, a arquitetura. Ele detestava o estilo neocolonial. Em qualquer âmbito que você percorra, você vai encontrar a mesma ojeriza, a mesma intolerância, né? E uma vocação de resgatar o barroco como uma espécie de novo primitivismo. O barroco seria o nosso pensamento selvagem. Para Mário, digamos, para os modernistas, o barroco é o pensamento selvagem. E isso nos ajuda também a entender determinadas derivas contemporâneas. Ou seja, o modernismo pode sofrer embates, questionamentos, etc, etc, etc. Porém, a contracultura dos anos 70, etc, etc, passa pelos mesmos pontos. Ou seja, quando vemos a Elke Ehring, não podemos esquecer da trajetória de Torquato Neto, etc, etc, etc. Não? É uma revisitação extremamente crítica de um percurso traçado pelos modernistas. Glauber resgatando de Cavalcanti, porém, na sua dimensão mais anárquica. Bom, dá pano para manga, dá para várias outras conferências. Obrigado, obrigado.